volta, vamos falar sobre a Ocean Gate. Ontem, nesse mesmo horário, Bruna Barbosa, a gente estava aqui na expectativa do anúncio da coletiva, na verdade, que aconteceria após as equipes de busca, né, que estavam ali atrás desse submersível que estava até então desaparecido, terem encontrado partes do submersível, né? Foram encontradas algumas peças quebradas no oceano. A coletiva que vinha acontecendo às 14h foi até atrasada para as 16h, mas as expectativas já não eram das melhores. Já havia uma preocupação muito grande por dois motivos. Primeiro, porque se contava com a possibilidade de conseguir encontrar a cápsula submersa, mas o tempo da reserva de oxigênio já tinha se esgotado. E havia o risco também dela ter colidido, ou ter implodido, ou ter sofrido qualquer tipo de acidente. E no fim das contas, essa hipótese acabou se confirmando. Ela implodiu, não resistiu à forte pressão. Tenta imaginar o que é essa pressão. A gente não consegue, a gente que não tem experiência de mergulho, por exemplo, imagino que você nunca entrou num submarino, né, Bruna? Também não foi meu caso. A gente tem uma pequena noção de entrar numa piscina, entrar no mar, sentir a pressão em cima dos ouvidos. Imagina isso multiplicado sei lá quantas vezes no oceano, na profundidade que essa cápsula tentou descer. E há indícios de que ela explodiu tentando descer mesmo, né? No processo de descida pro Titanic. E isso, enfim, foi confirmado, mas agora a gente tem que entender o porquê. O que levou a essa implosão? O que levou a esse acidente? Mais do que isso, vão continuar as buscas pelas vítimas, pelas 5 pessoas que estavam ali dentro e morreram? O André Coutinho está aqui com essas respostas pra gente. Coutinho, boa tarde para você. Fala, Coutinho. Tudo bem? Tudo bom, Ana? Tudo bem. Tudo bom, Bruna? Uma ótima tarde a todos. Sempre um prazer. Vamos lá, como é que vai ser a investigação agora, hein, Coutinho? Já tem uma linha aí que vai ser seguida, aliás, demanda a investigação, tudo o que aconteceu ali, porque até onde a gente sabe, as pessoas que toparam, né, participar dessa ida, dessa viagem até o Titanic, assinaram um termo de que elas estariam conscientes de que se tratava de um projeto experimental, que havia riscos. Como é que fica a situação a partir de agora? Travou o Coutinho? Ele tá ouvindo a gente. Congelado. Ele tá ouvindo a gente, mas não tá conseguindo responder, né? Por isso que ficou esse vácuo aqui na minha resposta. Só deu para ouvir o boa tarde dele. Pelo menos ele não pagou de mal educado, né? É verdade, ele deu boa tarde, agora ele tá congelado, Aninha, mas com o mar atrás dele, tá em algum, não sei onde, acho que ele tá no sul do país. Ele tava em Florianópolis, se eu não me engano. Eu vi, ele postou ali nas redes sociais, acho que ele foi fazer uma viagem no sul do país. Então, tá num cenário super bonito, mas a gente tá tentando refazer o contato com ele. Daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu só emendar e falar uma outra coisinha. Você ia completar alguma coisa desse assunto? Não, eu ia só falar um pouco mais sobre esse caso, porque ele ainda tá despertando muito da nossa curiosidade para entender de fato o que aconteceu. Porque apesar de ser um objeto ali, um equipamento que estava em testes, era um submersível que já tinha sido usado algumas outras vezes, né? E sem acidentes similares a esse, não é não, Coutinho? Exatamente. Mais uma vez, uma ótima tarde a vocês. Acho que o boa tarde vocês conseguiram me ouvir. Só né? isso. Só, parou no boa tarde. Só isso, depois eu travei completamente. Eu estou aqui gravando em Santa Catarina, estou exatamente em Bombinhas e é bem remoto esse lugar que eu estou exatamente agora, mas acho que pelo menos o som agora está um pouquinho melhor. Esses passageiros, né, esses turistas, e acho que dá para chamar de turista, porque era um passeio vendido pela Ocean Gate, um passeio caríssimo para pouquíssimos privilegiados, né? E eu acho que o termo privilegiado não cabe nesse caso, mas esse passeio era um passeio turístico, uma expedição turística caríssima, $250 mil, cerca de R$1.200.000. E quando você assina e aceita fazer um tipo de turismo que envolve um risco muito grande, cada um desses passageiros, desses turistas, acabaram assinando um termo isentando a empresa de responsabilidade. Então, na grande teoria, legalmente, a empresa, a Ocean Gate, não vai ter de arcar com nenhum tipo de indenização ou qualquer tipo de responsabilidade diante das vidas que foram perdidas. Agora, claro, né, com os herdeiros e com a família que acabou perdendo os seus entes queridos. Então, eles tiveram de assinar um termo isentando
a empresa de responsabilidade. Então, aí eu não tenho esse conhecimento jurídico. Nós temos, claro, vários ouvintes, imagino, que são juristas e são especializados, advogados, que talvez possam dizer que esse termo não tenha tanta validade, que se de repente a família quiser indenizar a empresa, a família até poderia. Estou aqui levantando uma hipótese, mas o que a gente sabe, isso é público, é que cada um dos passageiros, dos turistas, assinou um termo isentando a empresa de responsabilidade, dizendo que eles estavam cientes de que se tratava de uma expedição, de uma aventura, de algo que sim havia muito tipo de risco. Eu acho que Bruna, Ana, né, eu estava ouvindo vocês dizendo que vocês nunca entraram no submarino, mas eu acho que muita gente que está nos ouvindo, e vocês também, já devem ter tido algum tipo de experiência turística na qual vocês tiveram de assinar um termo de... eu não sei nem se é termo de responsabilidade, mas é termo realmente mostrando que você está ciente de que aquela experiência pode te trazer algum risco e de que a empresa que está te oferecendo aquele tipo de experiência, se acontecer alguma coisa com você, ela não vai se responsabilizar. Me parece que dinheiro não era problema para essas pessoas, né? Então talvez a família não vá atrás de dinheiro, de uma indenização pecuniária, mas é claro, foram vidas perdidas, né? Não, sem dúvida. Eu estava aqui puxando da memória se alguma vez na vida eu assinei isso e não. No meu caso, não. Mas a Bruna estava lembrando de um passeio bem menos auspicioso do que esse em que você teve que assinar, né? Foi, mas foi bem menos, Coutinho. Não sei se você já foi, você, Ana, também, em Cajón del Maipo, que é no Chile. É um lugar bem legal, bem bacana, mas tem uma subida mega íngreme numa van e ali você precisa assinar um termo. Não é nada dizendo que, olha, você pode morrer nessa van, mas assim, acidentes acontecem nesse lugar, então esse é um passeio feito numa agência, fiquem cientes, se algo acontecer vocês vão precisar fazer tal procedimento, uma outra van vai retirar vocês. Tamanho a dificuldade ali para chegar nesse lugar, e um lugar com uma altitude alta, mas assim, nada... Falando, beleza, podemos morrer aqui, eu tô de acordo, não. Não, exatamente. É assim, se acontecer alguma coisa, alguém me resgata. Bruna deu aval. Agora sim, pode morrer, eu acho que eu não assinaria, não. Agora, para além da questão jurídica, Coutinho, quem que investiga o acidente nesse caso, já que envolve uma empresa privada? A Marinha Americana vai prosseguir com a investigação? Muito provavelmente, porque foi a Marinha Americana, em conjunto com a Guarda Costeira e também do Canadá, né? Afinal eles saíram do Canadá, então muito provavelmente vai haver uma investigação em conjunto, ou em conjunto entre a Marinha Americana e a Guarda Costeira Americana, ou em conjunto entre os respectivos órgãos do Canadá, porque a embarcação, a Ocean Gate, saía justamente da costa do Canadá. As investigações foram lideradas pela Guarda Costeira de Boston, de Massachusetts, nos Estados Unidos, muito embora ali da costa americana até o ponto onde fica o Titanic, é algo acima de 800 quilômetros de distância, enquanto no Canadá é algo próximo a 600 quilômetros de distância, mas por questão de aparelhagem, de know-how, de expertise, as investigações acabaram sendo lideradas justamente pelos Estados Unidos e não pelo Canadá, muito embora o Canadá tenha ajudado bastante, e outras embarcações, né? Foram embarcações alemãs para lá, algumas embarcações também francesas que acabaram ajudando nas buscas, mas as investigações ou devem ser feitas pelos Estados Unidos ou pelo Canadá. Muito provavelmente, eu imagino que pelos Estados Unidos. Ainda não consegui apurar exatamente onde vão ser feitas as investigações. E tem mais, né? Se eles vão... a Ocean Gate, e aí é um ponto crítico, a Ocean Gate tem mais 18 pacotes, digamos assim, expedições vendidos. As pessoas vão querer fazer? Não vão? Ela vai poder fazer? Eles têm outros submersíveis? Aquele não era o único, então? Aquele não seria o único. Eles teriam pelo menos mais um submersível capaz de fazer, ou não, né? Agora a gente obviamente fica na dúvida, né? Uma expedição parecida. E tem outras empresas que também já estavam comercializando expedições parecidas com essa, para observar os destroços do Titanic. Então, muda realmente completamente esse tipo
de turismo. E abre realmente uma discussão muito grande, como essa que a gente está tendo, com relação a esse tipo de turismo no qual a vida das pessoas é colocada em risco. Só para a gente voltar para aquela história do termo de responsabilidade, eu acho que quase na minha aqui vida de turista, desde o início do ano passado, de muitas viagens, convites, eu já assinei mais de 20 vezes algum tipo de termo de responsabilidade, seja para descer de uma tirolesa. Eu sou mergulhador recreativo, né? Eu faço um mergulho recreativo, então cada mergulho recreativo que eu tenho que fazer, eu tenho que assinar uma série de documentos. E uma curiosidade, depende do país, né? Muito da legislação do país. A gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos e o próprio Canadá, que foram quem lideraram essas investigações, eles têm uma legislação muito ferrenha e tem uma cultura de processar. Inclusive, para quem já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos, tem placas outdoors de advogados dizendo: teve algum tipo de problema, algum acidente de trânsito, aconteceu alguma coisa no seu caminho, me ligue que eu posso te ajudar a processar. Isso é muito comum. E eu me lembro de uma história, eu estava no Canadá para visitar uma cervejaria, para gravar ali numa cervejaria, e eu assinei um calhamaço de papel de termo de responsabilidade, e era uma visita a uma cervejaria, para depois eu degustar a cerveja. Eu comecei a ficar nervoso, eu falei: caramba, o que será que vai acontecer? Eu tenho que assinar tanto termo. Eu só quero tomar cerveja e gravar, eu não quero fazer mais nada. E aí, eu juro, gente, eu entrei numa sala que eu via de vidro, eu dei assim 3 passos, um guia me explicou como era feita a cerveja e eu saí da sala. Era só isso, mas o medo deles de serem processados, de acontecer alguma coisa, de você escorregar, sei lá, cair um pouco de cerveja, não sei, é tão grande, é tamanho que eu assinei um calhamaço de termo de responsabilidade. Óbvio que eu fiz uma comparação aqui esdrúxula, absurda, né? Não é você entrar dentro de uma cápsula e descer. E travou de novo, e descer a 4.000 metros de profundidade. Acho que era isso que o Coutinho ia comentar pra gente. Já foi o sinal do Coutinho aqui. Mas eles estão certos, na verdade, né? Todo mundo que é lesado deveria ter condições de correr atrás dos seus direitos. Muita gente não tem. E é uma cultura nos Estados Unidos mesmo, bem observado aqui pelo Coutinho. Que não voltou, né? Se foi pra todo sempre. A gente ouviu o barulhinho do Skype. Voltou. Voltou? Vamos pelo menos conseguir se despedir Voltei. de você, então, Coutinho, pra gente concluir aqui. Eu acho que, bom, de novo, não entendo de tecnologia, acho que o ouvinte deve ter percebido, mas tá ventando pra caramba agora aqui, pra caramba, então talvez tenha levado o nosso sinal embora. Já ia chegar uma frente fria aí no sul do país, e dá né? pra ver o seu cabelo agora. Não, vocês não têm noção do vento que tá batendo aqui nas minhas costas. É isso que a Inclusive, gente tá escutando no seu aqui... microfone? Talvez. O microfone é bem direcional, eu tô de costas, mas talvez seja o vento, porque o vento tá realmente muito forte. E acabo de ser avisado que a gente ia sair daqui, a gente tá num restaurante em Bombinhas, e a gente ia fazer um passeio para gravação em algumas ilhas próximas de embarcação. E eles já me avisaram aqui que vai ser cancelada. Ai, que bom. Que bom. Vai ser cancelado o passeio, né? Então a gente não vai para o mar, não vamos nos colocar em risco. Mas como o Joel ontem havia me pedido, a gente vai sair daqui e vai fazer a gravação da matéria para o Bora Brasil, tanto aqui quanto na TV, da pesca artesanal da Tainha. Ai, que beleza. Da Tainha. Da Tainha. Muito legal. Da Tainha. Vamos conversar com pescadores, com o tal do Vigia, que fica ali em um lugar alto para ver os cardumes. Então vai ser, eu vou contar, prometo contar aqui, tanto aqui na Rádio Bandeirantes quanto na TV também, no Band. E fechado. A tainha é um peixe inteligente. Eles fogem dos pescadores. Então tem que ficar alguém ali olhando onde é que tá o cardume pro pescador ir lá e jogar a rede em cima da tainha, senão não pega. Joel vai pirar. Loucura, vai pirar na matéria. Bom, era acho que agora o Coutinho também. foi, o vento levou. A gente agradece demais aqui pela participação. E o que for pintando de novidades sobre as investigações desse caso aí da Ocean Gate, a gente vai trazendo para você aqui na Rádio Bandeirantes. Já há um consenso até de que não vai ser possível nem resgatar os restos mortais dessas pessoas, né? Até porque a explosão foi muito provavelmente no dia em que a expedição começou, no domingo. Então, é muito difícil agora conseguir localizar essas vítimas.